Olá pessoal, vamos começar a nossa 11ª aula falando sobre administração geral. Finalizamos a nossa última aula, o tema qualidade. Vamos iniciar essa aula retomando apenas alguns detalhes aqui que não foram falados, ok? Para ficar cada vez mais claro essa questão da gestão da qualidade, ok? Vamos falar então um pouco sobre Total Quality Control, não é? Ou o controle total da qualidade, sobre os 6 M's, a relação de causa e efeito, ou seja, a espinha de peixe ou o diagrama de Ishikawa, ok? Através dessa ferramenta, Kaoru Ishikawa criou um sistema, não é? Vamos dizer assim, de resoluções de problemas, identificando a causa através dos 6 M's, né? Analisando o método, a máquina, a medida, o meio ambiente, a mão de obra e o material, através de brainstorming, não é? De tempestade de ideias, não é? Vamos dizer assim, traduzindo, não é? Os grupos, então, né? No ciclo de produção de Kaoru Ishikawa, que também foi uma grande contribuição aí, junto com Deming e Juran, na reconstrução do Japão. Kaoru Ishikawa era japonês e ele fundou, vamos dizer assim, né? Ele iniciou um processo de ciclo de produção onde os grupos trabalhavam os gargalos das empresas para resolver todos os problemas que ocorriam, né, durante a produção, principalmente aí nas fábricas, ok? Então, junto, né, com toda aquela teoria que falamos sobre motivação, sobre liderança, sobre participação, não é? Sobre as pessoas interagindo através dos ciclos de produção, não é? As pessoas resolviam os problemas atuando no controle da qualidade com esse sistema, né, de causa e efeito, analisando aí todos do grupo então participavam, né, dando ideias sobre método, máquinas, medidas, meio ambiente, mão de obra e material, para tentar resolver os problemas. E lembrando, né, retomando lá aquela teoria que vimos sobre resolver problemas, sobre tomada de decisões, né, baseado sempre em duas decisões, uma imediata e a segunda permanente. Então, o próprio grupo, né, os ciclos de produção, os grupos por processos que analisavam os problemas, eles já dentro desses grupos tomavam essas duas decisões, né? Uma imediata para resolver o problema ali da continuidade na produção e a segunda permanente, não é? Que era o estabelecimento de um novo paradigma, de novos padrões, de novos processos, ok? Somente enfatizando esse processo, que é um processo bastante importante na área de administração da produção, ok? Vamos então iniciar falando da teoria de contingência. Essa teoria, ela enfatiza, né, que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Ou seja, todas essas teorias que nós falamos, todas elas têm uma abordagem, né? Desde a abordagem clássica, científica, humanística, né? De sistemas, neoclássica, de estrutura, né? Enfim, cada uma dessas abordagens, elas têm uma visão, vamos dizer assim, do mundo, dos processos, não é? Das empresas. Na teoria de contingência, né? Na teoria da contingência, não existe nada disso, ou seja, não existe nada absoluto. As coisas vão acontecendo e aí são necessárias, não é, as decisões. Vamos dizer que é quase que uma colocação sobre liderança situacional, né, que nós falamos antes aí. Ou seja, tudo é relativo, né? Nessa teoria, tudo depende. O que você vai fazer? Depende do que acontecer, depende do quadro, depende da expectativa, né? Depende do quadro geral, aquela visão holística sobre o todo, não é? Sobre os processos, sobre o mercado, enfim. A abordagem contingencial explica que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas
apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização, ok? Então, cada situação exigirá uma ação diferente, não é? Até mesmo na mesma empresa, nos mesmos processos, no mesmo sistema, pode haver a necessidade, em épocas diferentes, de decisões diferentes também, ok? As variáveis ambientais são variáveis independentes, variáveis endógenas, né? Variáveis externas, enquanto as técnicas administrativas são variáveis dependentes dentro de uma relação funcional, ou seja, são variáveis, são os recursos que eu domino, é aquilo que está dentro da minha empresa e que eu posso transformar em ponto positivo e ponto negativo, ok? E eu posso administrar aquilo que eu não posso administrar, são variáveis independentes. Na realidade, não existe uma causalidade direta entre as variáveis independentes e dependentes, pois o ambiente não causa a ocorrência de técnicas administrativas. Então, nessa teoria aqui, se defende, não é, que quando você tem um ambiente, as técnicas administrativas utilizadas não necessariamente estarão ligadas a esse ambiente. Você pode utilizar técnicas administrativas que não condiz, às vezes, com aquele ambiente, dependendo do seu objetivo, dependendo de onde você quer chegar, não é? Em vez de uma relação de causa e efeito entre as variáveis do ambiente, né, independentes e as dependentes, existe uma relação funcional entre elas, ou seja, uma função, não é, que leva a uma condição, que leva a um resultado. Então, quando você desconecta o mundo externo do interno, vamos dizer assim, você consegue criar algumas relações entre os fatos e produzir um resultado diferente, produzir uma nova realidade, ok? Essa relação funcional é do tipo se então. Ora, se faço isso, então acontece aquilo, ok? E aí você tem várias variáveis. Por quê? Porque você tem várias decisões diferentes. Se o mundo externo tem uma condição e o mundo interno tem uma outra realidade de administração, você sempre vai utilizar, não é, essa coisa de se então. E isso pode levar a um alcance eficaz dos objetivos na organização. Por quê? Porque se você colocar, olha, se eu faço isso, então acontece aquilo. Agora, se eu faço, ao invés disso, eu faço aquilo, acontece outra coisa, ok? Então, é praticamente uma relação de teste, não é? De experiência. É você medir, é você planejar o resultado antes que aconteça, já tendo uma noção, né? Já tendo, vamos dizer assim, uma tendência da realidade, do mercado, né? Do que cada passo seu pode se tornar um pouco mais adiante, ok? A relação funcional entre as variáveis independentes e dependentes não implica, né, que haja uma relação de causa e efeito, pois a administração é ativa e não passivamente. Depende da prática da administração contingencial, sempre com aquele foco que acabamos de falar. Se, logo, né, se, então. Se eu faço isso, acontece aquilo, ok? O reconhecimento, né, o diagnóstico e a adaptação à situação são certamente importantes, porém eles não são suficientes. Isso quer dizer o quê? Em cada situação você vai se perguntar, né? Olha, se eu ajo assim, acontece aquilo. Se eu ajo de outra maneira, acontece, né, um outro resultado. Isso leva com que você, na verdade, administre conforme a contingência, conforme a necessidade, conforme a prioridade, não é? Que você estabelece como meta, como diretriz para a sua empresa. Mesmo você tendo um plano estratégico, né? Durante o plano tático, vamos dizer assim, você vai aplicando a teoria da contingência, ok? As relações funcionais entre as condições ambientais e as práticas administrativas devem ser constantemente identificadas e especificadas, conforme nós falamos. Apesar de não existir uma relação, vamos dizer assim, direta, né, entre
o ambiente externo e interno, quando você leva em conta a teoria da contingência, você faz com que você se adapte à realidade de um e à realidade do outro sistema, fazendo com que o resultado, né, volte para aquilo que foi planejado, aquilo que é o desejado, ok? Muito bom. A teoria da contingência, então, por si só, é uma teoria bastante simples, não é? Todo mundo sabe o que é uma contingência, é algo que deve ser contornado. Então, você vai sempre levar em conta isso que discutimos até aqui, que é a questão do se então e analisar os vários cenários, né? As várias possibilidades, ok? Muito bom. Aí nós entramos um pouco na questão da era do conhecimento, né? Conforme afirma Peter Drucker, já falamos um pouco sobre ele lá na Neoclássica, né? Sobre o pragmatismo, sobre a administração por resultado, né? Você olha para o resultado e os processos eles são encaminhados por quem faz a gerência, a administração. Você não fica diretamente controlando todos os processos, você controla apenas a saída, o resultado, ok? A expedição, ok? Aquilo que importa para você, o financeiro, vamos dizer assim. O antigo proletariado industrial precisa ser substituído por trabalhadores do conhecimento. A partir da era do conhecimento, não é? Que era bem recente aí, década de 80, década até início de 90, se discutia muito sobre isso. Quem tinha o conhecimento, quem tinha informação, quem sabia das coisas tinha o poder, não é? Isso era um pouco, até bastante difundido nas empresas, né? Olha, quem tem a informação detém o poder na empresa. Não são mais os bens materiais, tangíveis ou facilmente percebidos que valorizam atualmente uma empresa, ou seja, você não necessariamente precisa ter uma estrutura muito grande, né? Você precisa ter informações privilegiadas, você pode de uma maneira contratar, terceirizar todos os seus processos e ainda assim você movimentar muito dinheiro, ou seja, você está administrando apenas resultados, não é? É como você tem, se você tem uma marca forte de um produto, não é? Falamos disso também quando abordamos exemplos das grandes fabricantes de material esportivo, onde elas não têm a parte de operação, não é? Por quê? Porque elas terceirizam todos esses processos. Elas apenas fazem a gestão da marca, a gestão da publicidade, a gestão da distribuição do material, não é? A gestão logística e a gestão financeira, ok? Considera o goodwill, não é? O ganho de ouro, vamos dizer assim, aquele item que realmente agrega valor como uma marca confiável e desejada, uma carteira de clientes fiel e também um conjunto de trabalhadores comprometidos e interessados em utilizar seu melhor potencial, participando com ideias próprias para o desenvolvimento da empresa. Então aqui, quando a gente começa a falar já na era do conhecimento, a gente começa a abandonar aquela ideia de controlar a empresa de forma horizontal, não é? Ou fazer todos os processos. Aqui a gente começa a falar um pouco já, bastante, não é? Sobre você terceirizar aquilo que não é o seu foco. Se o seu foco é fazer gestão, você terceiriza tudo. Se o seu foco é produzir determinado item dentro da cadeia, dentro do sistema, não é? Dentro dos processos de produção de algum item específico, você se profissionaliza naquilo, você retém somente na sua empresa os recursos que são direcionados para aquilo e o restante você faz gestão, não é? Você terceiriza, você verticaliza o processo, ok? Ao invés de trazer todos os processos, por exemplo, indústrias, né, que mexem com moldes, né, moldes de estamparia ou moldes de injeção ou de sopro, enfim, não importa. Você pode fazer as ferramentarias hoje em dia. As ferramentarias são praticamente todas terceirizadas. Antigamente as ferramentarias
faziam parte da empresa, não era um processo de produção dentro da empresa. Hoje em dia não, tanto a construção como a manutenção de todos os moldes você faz externamente. Você tem uma equipe somente básica, não é, para fazer a instalação e a retirada desses moldes nas máquinas, fazer uma limpeza ou coisa que o valha. Mas você não mantém mais grandes máquinas para fazer a produção desses moldes, porque esse não é o seu foco. O seu foco é a produção daquilo que você põe no mercado, daquilo que você faz gestão da marca, do negócio, da carteira de clientes, não é? Dessa forma, você faz com que os seus trabalhadores, né, as pessoas envolvidas no seu negócio, elas sejam cada vez mais especializadas e as ideias, né, que são que participam, né, que ajudam no desenvolvimento da empresa, elas são muito mais voltadas ao seu universo, não é? E não de uma forma tão abrangente, ok? Segundo outros autores aí, como James Champ e Michael Hammer, criadores da teoria da reengenharia, né? Falamos sobre reengenharia, que é uma mudança radical, ok? Uma mudança de um processo para outro de uma forma radical, desconsiderando todos os processos e até mesmo pessoas, ok? Admitem o fracasso do modelo, não é, proposto da reengenharia, os dois criadores da teoria dela, eles admitem o fracasso desse modelo e aceitam a reengenharia da reengenharia, vamos dizer assim, adotando uma abordagem mais holística ou orgânica, né? A disciplina, ou seja, aquela mudança planejada. Então, ao invés de você sair cortando, sair deletando pessoas, sair parando, né, processos, não realizando mais alguns processos, você primeiro faz o planejamento e depois você muda, né, dentro do seu planejamento, por etapa, fazendo da reengenharia algo talvez um pouco mais lento, né, mas não tão lento como o Kaizen, né, por si só. O desenvolvimento lento, gradual e contínuo, você dá uma acelerada nesse processo fazendo a mudança planejada, ok? Você vai envolver os gerentes e os trabalhadores, né, nesse planejamento da mudança. Então, é a aceitação do empowerment, né, do downsize, do empoderamento das pessoas, ok? Dando força aos níveis mais baixos para que se possa gerir a partir das necessidades existentes. Então, todos vão participar, inclusive, desse processo de reengenharia. Quando for necessário uma mudança radical, ao invés de fazer ela de baixo para cima, fazer uma mudança planejada com a participação de todos os níveis da empresa, ok? Atribuir poder a quem desenvolve o processo, como é o caso aqui do empowerment, né? Quando você pratica o downsizing, eliminando os níveis nas empresas, nutrindo, né, de informações necessárias, permitindo assim o seu crescimento, a confiança de decisões mais comprometidas, não é? Porque todos participam, então todo mundo está consciente, todo mundo está comprometido com aquela mudança, sem depender de ordens, não é? Sem depender de execução apenas. Não deve haver um ente supremo na empresa dando ordens a todos e controlando todos os processos, não é isso? A participação de todos, através de todos os processos de liderança e motivação que nós vimos aqui anteriormente, faz com que a empresa se evolua, né? se desenvolva de uma maneira muito mais competente, menos traumática, com a participação de todos e através aí daqueles pontos que falamos, né? As decisões elas serão comprometidas, todos estarão comprometidos porque todos levarão em conta aquele processo de duas decisões, uma decisão imediata e uma decisão permanente, ok? E isso vai criar, não é? Uma cultura de se fazer aí os budgets, né, de se planejar o desembolso financeiro da empresa, trazendo inclusive esse próprio benefício para a empresa, não é? Que é o equilíbrio do fluxo de investimentos, do fluxo de caixa da empresa, visando resultados futuros, não é?
contribuindo para o planejamento estratégico. Pois muito bom. Então, dessa forma, nós chegamos à administração contemporânea, né? Contemporânea. A administração de hoje em dia, aquela administração que nós levamos em conta, olha lá, desde Demy e Juran, né? As duas atitudes, as duas decisões, uma imediata e uma permanente. E o ciclo de memória contínua, de PDCA, né? Também aí difundido lá, planejamento, ação, fazer, controlar e agir, não é? Planejar, fazer, controlar e agir. E o Kaori Ishikawa, dentro do ciclo de produção, com a participação de todos, não é? Com a autogestão, não é? Os grupos fazendo a gestão da empresa e não sendo mais necessário a interferência dos líderes e supervisores em todas as decisões, ok? E através da ferramenta dele lá, ó, espinha de peixe, TQC, brainstorming, né? E o diagrama de causa e efeito, que é a espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, ok? Ferramentazinha que nós vimos no início da aula. Downsizing, empowerment, né? A reengenharia, que vai servir ainda, tá? A reengenharia, o processo de reengenharia, ela pode funcionar muito bem para empresas, né, de inovação tecnológica, não é? Empresas até que você realmente tem que ter uma velocidade de mudança muito rápida para acompanhar os concorrentes. Então, às vezes, você faz reengenharia num processo, né, numa linha de produção, para adaptação rápida daquele processo, daquela linha de produção, ao atendimento de uma nova realidade, de uma nova necessidade no mercado. E o Kaizen, que é uma melhoria contínua. As duas coisas vão continuar agindo, porém, você uma hora vai fazer a mudança planejada, não é? Daquilo que não for inovação, daquilo que não exigir uma mudança radical. Aquilo que pode ser feito de forma lenta, gradual e contínua, ela vai normal pelo Kaizen, através do ciclo de produção, dos ciclos, né, do grupo, através dos grupos que controlam a qualidade, do TQC, né, que é a participação de todos, não é? Isso, e junto com isso você vai fazer a mudança planejada. Todos participarão dos planos, né, juntando através dos grupos, dos ciclos de produção, do empoderamento às pessoas, ok? Isso funciona como um processo integrado. Isso é fazer gestão, administração, tá? Porque você está administrando aqui todos os recursos, não é? Recursos tecnológicos, financeiros, humanos, estruturas, não é? Todos os recursos que uma empresa possui, ok? E Juran tinha uma definição de cliente fornecedor interno e externo, não é? Quando falamos em sistemas, em processos, nós falamos bastante disso. Nós temos os clientes internos e os clientes externos. Isso aqui serve para a gente colocar, às vezes, de lado aquela questão da especialização. Alguns setores, né, durante a administração japonesa, vamos dizer assim, americana, via japonesa, aí, né? Quando você dá muito poder, alguns setores fazem, né, principalmente os setores técnicos, a tecnoestrutura, ela tem uma tendência a dominar os outros processos de forma que ela fala, olha, não, a gente segue os processos de qualidade perfeitamente e dessa forma a gente acusa quais são os setores que não são competentes o suficiente para concorrer conosco. Quando esse tipo de coisa acontece, o próprio Juran diz o seguinte, vá lá e demita essa pessoa. Por quê? Porque, na verdade, ela se tornou um empecilho ao processo, não é? Porque quando a gente fala de qualidade, mais uma vez aqui, somente frisando o assunto, a gente fala de qualidade que o nosso cliente deseja, não é isso? Então eu não posso criar um padrão de qualidade que o meu cliente não está disposto a pagar, o meu cliente externo. E o meu cliente interno é a mesma coisa.
Se ele precisa de um padrão de qualidade para trabalhar, é dentro desse padrão que eu tenho que entregar o material, o processo seguinte, não é? O processo seguinte é o meu cliente interno. Então eu tenho que entregar de acordo com a necessidade dele, de acordo com a capacidade dele de absorção. E para isso eu tenho que desenvolvê-lo através aí das reuniões de grupo, não é? Do ciclo de produção, das ferramentas de reengenharia, de mudança planejada, não é? Todos esses processos internos eles vão atuar para que todos trabalhem em elos, mas em elos que todos sejam fortes. Se um for forte demais, você precisa excluí-lo, porque ele não pode reter todo o poder, ok? Conforme a gente falou lá. Se a gente não quer um único administrador como ser supremo, nós não queremos também dentro da fábrica setores, né, com vários seres supremos. Não queremos um ser supremo também na área produtiva, também influenciando o ciclo de produção, ok? A administração contemporânea, então, também nos lembra aí o que a gente falou sobre o homem administrativo, né? O homem que satisfaz o quê? Satisfaz a empresa, aquilo que a empresa precisa, não é? É a administração de competências, não é? Então a competência ela está dentro do ser humano. Você precisa buscar, né, no mercado o melhor recurso humano que detenha as competências que você precisa para satisfazer uma necessidade da empresa, uma necessidade de processos, de cliente, de qualidade, de integração, não é? De recursos humanos, ok? Segundo Renner, Porter e Feigenbaum, então, você tem os elos horizontais e os verticais, conforme falamos há pouco. Os elos horizontais são aqueles que nós gerenciamos apenas, que nós terceirizamos, que não faz parte do nosso foco principal. A gente faz apenas gestão, ok? Se for uma empresa que faz gestão de marcas, você vai gerenciar tudo, inclusive a produção. No caso, quando a gente verticaliza o nosso processo, a gente presta mais atenção apenas num processo que somos os melhores, que somos bons naquilo. O restante a gente deixa. É quase como a gente começou lá a falar na administração sobre a teoria dos jogos, né, de John Walsh, lá, quando ele diz que, olha, vamos focar nos menores e vamos, para podermos crescer, ou seja, vamos expandir o mercado, vamos esquecer os grandes, porque os grandes, eles estão competindo com a gente em igualdade, né? Então, as relações comerciais, elas ficam mais duras, mais difíceis. Então, aqui é quase que a mesma coisa, só que com outro foco, não é? Você está olhando aqui para o seu mercado, para aquilo que você é bom. Então você faz aquilo que você é bom e aquilo que você encontra no mercado que seja mais competente que você terceiriza, você compra feito, ok? Isso são os elos horizontais e verticais. E no caso de recursos humanos, os elos verticais, eles ficam dentro da sua empresa, não é? Que são a produção, não é? Que é aquele líder nato, não é? O líder nato é aquele que você treina para fazer as coisas exatamente como você quer. É aquele homem que satisfaz, né, as suas necessidades ali de trabalho, ok? E no caso quando você precisar resolver um problema que não está nos procedimentos, que o líder nato tenha dificuldade de resolver, você traz uma competência externa terceirizada por um tempo, não é? Então você coloca aquela competência no processo, quando o problema for resolvido e todos já aprenderam, não é? Todos já dentro do ciclo de aprendizado ali, o ciclo de produção, não é? Todos já dominaram o assunto, você retira esse elo terceirizado não é mais necessário, o problema já foi resolvido, não é? Uma solução imediata foi tomada e também uma permanente, ou seja, você alterou o padrão, você mudou o status. A partir de agora já existe uma nova realidade
não necessita mais aquele líder, aquele inato, né? Aquele que já nasce sabendo, não é? A gente quer nas empresas hoje em dia, as empresas querem aqueles que podem ser treinados para fazer de acordo com aquilo que ela deseja, não é? É a administração dos elos horizontais e verticais. A teoria da terceirização, que acabamos de falar aqui, tudo que você puder, você deve terceirizar, principalmente aquilo que exista empresas, né, pessoas que façam melhor do que você, ok? As vantagens competitivas de Adam Smith, aí, quando a gente falou lá sobre comércio internacional, não é? É basicamente isso, né? E a teoria dos jogos, você vai olhar aquilo que você fabrica mais melhor e vai passar para outros. Inclusive, nessas vantagens competitivas, você irá levar em consideração o seguinte, olha, eu fabrico o item A e o item B. O item A, eu sou muito bom. O item B, eu sou bom também. Mas tem um concorrente aqui, ou um fornecedor, que é quase tão bom como eu. Ele não é tão bom como eu, mas ele pode chegar perto. O que eu faço? Eu vou me concentrar no A, porque ele me traz mais volume, e mesmo eu sendo melhor do que o meu fornecedor no item B, eu vou terceirizar o B. Por quê? Porque eu vou ter um ganho maior fazendo somente o A. E aquilo que eu vou perder, né, deixando que o outro, que é menos competente do que eu, faça com o B, a minha perda será menor do que o lucro que eu terei fabricando somente o A. Então, isso são vantagens competitivas, não é? Aquilo que a gente falou até, inclusive, aí na teoria das contingências, não é? Olha, se eu fabrico só o A, eu ganho mais, né? Se eu fabrico os dois, o A e o B, então eu ganho menos, ok? É uma maneira de você administrar as vantagens competitivas olhando para o seu lucro incremental contra o seu custo incremental. Aquilo que for maior, aquilo que for melhor, você toma a decisão, ok? Just in time, então, gente, é uma filosofia, não é? O just in time, ele vai abranger aí tudo aquilo que nós falamos, né? Sobre lotes de produção, sobre controle de estoque, sobre política, sobre decisões, não é? Sobre liderança. É uma filosofia de trabalho, ok? Que existe um processo, uma confiança em fornecedores, enfim, né? Uma filosofia que utiliza várias ferramentas, né? Ferramentas como o Kanban, como o Poka-Yoke. O Poka-Yoke é uma ferramenta básica que você analisa tudo aquilo que o ser humano faz, não é? E que você pode colocar alguma função, alguma máquina, algum equipamento, alguma coisa que faça aquilo para ele de forma automática, não é? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, fechar e abrir a porta do carro. Não é? Há alguns anos atrás, as portas você tinha que colocar a chave na porta e girar a porta do carro, igual a porta da casa. Hoje em dia não se faz mais isso, não é? Você apenas aperta o seu chaveiro e a porta do carro abre, nos modelos mais novos aí de carros, né? A maioria dos carros é assim. Então, isso é Poka-Yoke, ou seja, você cria uma ferramenta, algo que é desnecessário à força do ser humano. É o caso dos controles remotos, não é? Antigamente a gente levantava para usar o seletor, mudar o canal da televisão. Agora não, agora você sentadão no sofá faz esse trabalho com o controle remoto. Eu estou usando aqui modelos bastante antigos, né? Exemplos bastante antigos, mas isso vale para muita coisa até hoje aí na área de tecnologia, né? De informação, internet, rede social, enfim, toda a comunicação ela é feita hoje através de ferramentas desenvolvidas para reduzir o esforço humano, né? É isso aí. Muito bom, vamos finalizar essa aula aqui então falando sobre administração participativa, não é? Resume tudo aquilo que falamos sobre
o ciclo de produção, a teoria da qualidade, contingência e relações humanas, não é isso? São as formas de participação. Quais são as formas de participação? Como que a gerência ela pode ser participativa, não é? Através dos ciclos de produção, através do TQC, através do Downsizing, do Empowerment, do Kaizen, todas essas ferramentas, através da filosofia Just in Time, ok? E com isso você torna a administração bastante participativa e não simplesmente como vimos no início das nossas aulas, apenas uns dão as ordens, outros seguem as ordens, outros executam, ok? A administração japonesa ela é campeã nesse tipo de participação até um certo nível, não é? Os níveis de decisões, de planejamento estratégico, eles costumam não ter assim tanta participação, não é? Porque aí são acionistas que vão tomar decisão em função do dinheiro, do recurso, não é? Isso não cabe às vezes aos funcionários, aos empregados. Em algumas empresas pode chegar a esse ponto, não é? Em alguns exemplos japoneses pode chegar a esse ponto, outros não. A gestão do conhecimento, não é? Que é quando você, como nós falamos lá dos elos verticais e elos horizontais, quando você traz o conhecimento para a empresa, você cria novos padrões, você faz uma gestão do conhecimento. Aquele conhecimento que você quer na empresa, você faz, né? Você verticaliza, você deixa dentro da empresa. Aquele conhecimento que você quer apenas que a empresa conheça, você deixa fora. E quando for necessário, você traz, faz com que as pessoas dentro da empresa conheçam e depois você tira, ok? Você faz dessa forma a gestão do conhecimento. Todos os impactos da tecnologia hoje em dia, não é? Na administração participativa, a tecnologia é fundamental, ok? Essa topologia de Thompson é conforme o arranjo da organização, ou seja, quando você tem uma tecnologia mais direta, o tipo da empresa, né, o arranjo da organização, ela é bastante achatada, né, o downsizing é bastante elevado, ou seja, você tem poucos níveis de hierarquia, vamos dizer assim, você vai utilizar uma tecnologia mais direta, não é? Uma tecnologia mais fácil. Quando você usar, quando a empresa for uma empresa bastante mais segmentada, né, que exige algum tipo de processos bastante diferenciados e conhecimentos, né, diferenciados, por exemplo, empresas que fabricam 2, 3 tipos de materiais diferentes, como plástico, alumínio, aço, borracha, enfim, e você precisa ter vários tipos de técnicos diferentes, então não dá para ter uma hierarquia muito achatada, você tem que ter uma hierarquia um pouco mais organizada, vamos dizer assim, né? Um organograma mais funcional. E para isso você terá um outro tipo de arranjo da própria tecnologia, né? Dos sistemas de comunicação, dos sistemas de informação, né? De TI, de tecnologia da informação, ok? Você terá tecnologia de elos em sequência, não é? Como nós falamos aí bastante em Just in Time, você, por exemplo, elos em sequência, você pode ter a tecnologia no ponto de venda, né? Fazendo lá tendo um sistema, né? Um controle do ponto de vendas, de estoques, de reposição de estoques, de armazéns, de fretes, de produção, não é? Através de Kanban, enfim, tudo isso é uma tecnologia em sequência. Você pode ter uma tecnologia mediadora entre vários processos aí, por exemplo, o MRP, né, dentro do PCP, na administração de produção, que vai tentar mediar aí as necessidades da área financeira de ter um fluxo de caixa equilibrado contra as necessidades da produção, né, que gostaria de fazer grandes lotes, de compras que gostaria de comprar grandes lotes, de armazenagem e movimentação que gostaria de administrar o mínimo de material necessário com um fluxo contínuo. Então, essa tecnologia mediadora, não é, traçando aí os lotes econômicos de compra e movimentação de materiais,
ela é fundamental em algum tipo de produção, né, conforme o arranjo da organização, ok? E a tecnologia intensiva, né, empresas que só trabalham com alta tecnologia, só funcionam aí com tecnologia bastante aprofundada, bastante difundida, ok? Empresas de engenharia voltadas aí à robótica, por exemplo, não é? Que você tem a tecnologia bastante desenvolvida não só para a produção, como também para o próprio funcionamento, né, das máquinas, enfim. Tudo isso aí é bastante relevante. A tecnologia ela tem um impacto bastante grande nessa questão de gerência participativa, ok? Muito bom. Então finalizamos por aqui. Até aqui eu agradeço. Voltamos na próxima aula. Muito obrigado.